Olá, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje de MRPI, eu vou abordar expressões numéricas, tá? Bem como as regrinhas para que possamos resolver algumas expressões numéricas que vão aparecer de forma muito corriqueira aqui no nosso curso. Para isso, defini alguns objetivos, sendo o primeiro a apresentação dos principais conceitos para a resolução de expressões numéricas. Na sequência, propriedades relacionadas às expressões numéricas e, por fim, exemplos teóricos de cálculos numéricos. Tá? Muito bem, falando sobre definição de expressões numéricas. As expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Né? A gente trabalha aí com as 4 operações básicas: soma, subtração, divisão e multiplicação. Para encontrar sempre o mesmo valor, quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as operações serão feitas. Então, a gente sempre, quando vai resolver uma expressão numérica, tem que respeitar essas regrinhas para que não façamos procedimentos na ordem errada. Então, falando das ordens das operações, temos o seguinte: devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica na seguinte ordem. Então, já defino uma ordem, sendo o primeiro passo potenciação e radiciação. Tá? Segundo passo, multiplicação e divisão. Terceiro passo seria a soma e subtração. Legal. Uma observação adicional aqui é que se a expressão apresentar mais de uma operação com a mesma prioridade, por exemplo, multiplicação e divisão, né, tem a mesma prioridade, deve-se começar com a que aparece primeiro, da esquerda para a direita. Tá? Da esquerda para a direita. Exemplos: 87 mais 7 vezes 85 menos 120. O ponto é multiplicação, tá, turma? Então, às vezes, quando está estudando, tem um xizinho lá, 7x85. É a mesma coisa que 7,85. Não é 7 inteiros e 85 décimos, não tem nada a ver. Se fosse 7 inteiros e 85 décimos, seria vírgula, tá? O ponto é multiplicação. Então, tem uma soma e uma subtração. Além de uma multiplicação, devemos começar pela multiplicação, tá? Que na nossa regrinha lá de prioridades seria a segunda, né? A primeira seria a potenciação e radiciação. Como aqui não tem potência nem nenhuma raiz, a gente começa pela multiplicação. Fazendo esse produto, chegamos em 595. Próxima prioridade seria o quê? Só tem soma e subtração, né? Que é a terceira. Mas elas têm a mesma prioridade. Então, o que eu faço? Eu começo primeiro da esquerda para a direita. Então, eu somo 87 com 595. Dá 682, menos 120, 562. Legal, agora eu tenho uma outra operação. 25 mais 62 dividido por 12, menos 169 mais 42. O que eu faço? 25 mais, aqui é 36, aliás, tá, turma? Aqui não é 62, é 36. 25 mais 36 dividido por 12, menos 13, que é o resultado da raiz, porque raiz é a primeira prioridade. Radiciação. Tá? Então, resolvi a raiz. Olhando aqui agora, qual que é a próxima prioridade? Eu tenho soma, duas, uma subtração e uma divisão. A divisão, né?
A divisão na nossa lista é a segunda prioridade. Soma e subtração, terceira. Então, fazemos a divisão. 36 dividido por 12 dá 3. Agora temos duas somas e uma subtração. O que eu faço? Começo da esquerda para a direita. Então, 25 mais 3, 28. O resto eu copio. 28 menos 13, 15. Agora sim, 15 mais 42, 57. Bacana. Agora a gente pode ter expressões mais complexas, né? Nessas expressões nós temos que separar usando parênteses, colchetes e chaves, tá? Sempre que for necessário aí para alterar a prioridade de operações. Quando aparecer esses símbolos, iremos resolver a expressão da seguinte forma. As operações que estão dentro dos parênteses, primeiramente, depois as operações que estão dentro dos colchetes e, por fim, as operações que estão dentro das chaves. Mais exemplos. Então, temos um que multiplica. Abre parênteses, 64 menos 12 dividido por 4, fecha parênteses, mais 5. Primeira coisa, resolver o que está dentro do parênteses. Mas o que está dentro do parênteses tem uma prioridade, né? Aqui tem uma subtração e temos uma divisão. Portanto, começamos pela divisão. 12 dividido por 4, 3. Agora, temos aqui um produto. Opa, mas tem parênteses. Então, parênteses tem mais prioridade que o produto, embora dentro do parênteses tenha uma subtração, mas tem que ser resolvido o primeiro que está dentro do parênteses. Então, 64 menos 3, 61. Agora sim, 61 multiplico por 5, que seria a próxima prioridade. Dá 305, que basta agora somar com o 5, que a gente estava carregando, né, desde lá de cima, resultando em 310. Próxima operação aqui. 8 menos 6, mais 4 entre parênteses, mais 3 menos 2 menos 1 entre parênteses. Aqui nós devemos começar com o que está entre parênteses. Tá? Só que o que acontece? Eu tenho dois parênteses, porém o grau de operação dos dois é o mesmo. Então eu começo com o que está mais à esquerda. Então eu faço aqui 6 mais 4 dá 10. Tinha um menos na frente, copio. E aqui eu tinha o quê? 3 menos 2 dá 1. E copio esse menos 1. 1 menos 1 dá 0. Copio o restante. Aqui no fim a gente chega em algo que é importante. Tem 8 menos, abre colchetes, menos. Tá? Quando a gente chega em algo assim, eu tenho multiplicação de sinais. Tá? E a gente vai verificar que sempre que existirem sinais iguais, multiplicando, o resultado é positivo. Então fica assim, menos com menos são sinais iguais. Então vai resultar em mais. Tá? Sinalzinho de mais. Menos com menos, mais. Mais com mais, dá mais também. Tá? Menos com mais, sinais diferentes, daí dá menos. Menos com menos deu mais, então vai ficar 8 mais 10, que resulta em 18. Agora eu trago mais alguns exemplos, né, elevando um pouco a complexidade. Nesse exemplo temos chaves, colchetes e parênteses. Muito bem. Temos que resolver, primeiramente, o que está entre parênteses, a parte mais interna, né, da expressão. Portanto, 15 menos 7. 15 menos 7 resulta em 8. Tá certo? 14 eu apenas copiei. 3 mais, abre chave 5, menos o que nós temos agora entre colchetes. Fora do colchetes, mais 8, fecha chaves. Nova prioridade, o que está entre colchetes. Tá? Entre colchetes nós temos 14 mais 8, que resulta em 22.
Muito bem. Agora temos chaves, né? Dentro das chaves, nós temos 5 menos 22 mais 8, que resulta em menos 9. Ah, professor, mas não entendi como chegou em 9, fez tudo de uma vez? Olha, aqui você pode fazer daquele esquema, faz 5 menos 22, tá? 5 menos 22 é assim, estou devendo R$ 22, mas eu tenho 5. Se eu pago, fica faltando quanto? Fica faltando ainda 17, né? Muito bem. Agora, se desses 17 eu pago mais R$ 8, fica faltando 9. Tá? Aqui eu fiz direto, mas eu recomendo que vocês façam. Faz essa operação, copia, né, mais 8, depois faz o resultado, menos 17 mais 8, e chegará em menos 9. Agora, regrinha de sinal, mais com menos, sinais diferentes, portanto, resulta em menos. Então, teremos 9 negativo, 3 positivo. Tenho R$ 3, estou devendo 9. Se eu pago R$ 3 da dívida de 9, fico devendo 6. E temos o quarto exemplo, né? Um exemplo bem elaborado aí também. Então, 480 dividido por abre chaves, 20 vezes abre colchetes, 86 menos 12 vezes abre parênteses, 5 mais 2 fecha parênteses, fecha colchetes, multiplicando por 2, quando não tem sinal nenhum, turma, é que está multiplicando, tá? E fecha chaves. Começo pelo que está mais interno, né? Parênteses. 5 mais 2, 7. 12 estava fora. Agora temos uma multiplicação dentro do colchetes que está mais interno. Então, resolvemos também essa multiplicação. 12 vezes 7, 84. Já tínhamos 86 aqui, né, que vai subtrair do resultado. Então, 86 menos 84 resulta do que nós tínhamos entre colchetes, dá 2. Esse 2 está multiplicando esse 2 e multiplica também 20. Tá? Então, podemos fazer a conta. Ó. 2 vezes 2, 4. Tá? Agora, 4 vezes 20 dá 80. Resolvemos tudo que estava entre parênteses, colchetes e chaves. Agora, observamos toda a expressão, né? Opa, tinha o 480 dividido. Então, eu venho aqui e faço 480 dividido por 80, resulta em 6. Tá certo? Então, perceba, turma, é importantíssimo seguir os procedimentos, né? As prioridades. Se não respeitar as prioridades, vai chegar em resultado errado. Tá? Resultado nada a ver. Se eu não respeitasse, por exemplo, aqui, ó, o 2, né? Se eu não tivesse somado com 5, se eu fizesse 2 vezes 2, já ia dar 4, né? Depois eu ia fazer 4 mais 5 vezes 12. Né? Então, 4 mais 5 é dar 9. Tá? 9 vezes 12 já não ia dar 84, já lascou tudo. Tá? Então, você tem que ter cuidado para não errar os procedimentos. Ah, professor, mas isso daí a gente aprendeu faz tempo. Tudo bem. Se já tem o conhecimento, se você já se garante nisso daqui, já garante para mim, ó, isso daí eu não erro, nem pagando. Tudo bem, sem problema. Mas, se não, é importante que vocês treinem, eu sempre deixo uma lista de exercícios para isso, façam a lista, entreguem, até porque vale nota, e perguntem, tirem as dúvidas. Porque isso daqui é o básico, a gente vai evoluindo, eu já disse. Passamos por conjuntos, depois notação científica, múltiplos, submúltiplos. Estamos agora em expressões numéricas. Daqui a pouco começamos com a parte algébrica aí, né? Entra equações, funções. A gente tem que entender o básico para conseguir progredir para o mais avançado. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Lembrando sempre que eu estou disponível no Microsoft Teams para maiores dúvidas. Bons estudos e até a próxima.